Olá, colegas da Odontologia Paraense. Estamos aqui de volta com mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Penélope, apresente, por favor, nossos convidados. Olá, Marcelo, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui hoje com convidados muito especiais. Não que todos não sejam, todos que passaram por aqui, com certeza levou daqui boas recordações, bons momentos. E hoje nós estamos aqui com a nossa conselheira, a doutora Sônia Mendonça, e o nosso convidado especial, que é o professor Maxi Pinto. O professor Maxi, ele é mestre em reabilitação oral pela USP, professor titular de odontologia da Universidade Federal do Pará, doutor em dentística pela USP também e membro credenciado e diretor da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética. Seja muito bem-vindo, professor. É uma honra, em nome do Conselho Regional de Odontologia, a sua presença aqui conosco. Muito obrigado. Poxa, é um prazer enorme estar aqui. Muito bem. E em nome do Conselho também, nós agradecemos o teu aceite em participar do OdontoCast, te dizendo que o nosso bate-papo hoje vai ser focado na questão da estética, e nós não podemos falar em estética e odontologia sem falar na Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, que é a SBOE, da qual tu és credenciado dela. Há quanto tempo, Max? Conta um pouquinho dessa tua história dentro da SBOE. Pois é, a SBOE, eu me orgulho muito de estar na SBOE há 28 anos, tá? Eu fui, a partir do segundo encontro da SBOE, eu entrei nesse grande, vamos dizer assim, desse seleto grupo da odontologia estética paraense, ou há brasileira. 28 anos atrás. Há 28 anos, tá? Uhum. Então, o que acontece? A gente hoje faz parte da SBOE, isso foi uma construção ao longo de uma vida, de uma carreira, né? Você começa a sua profissão e você sente a necessidade de quê, né? Eu acho que a gente tem que começar essa conversa pensando no seguinte: cada um tem que ter os seus objetivos, né? No que você quer? Que odontologia você quer prestar? Quais são os seus interesses pessoais? Quais são os seus interesses coletivos? Isso é muito importante. Eu costumo dizer muito, viu, Marcelo? Penélope, Sônia, é um prazer estar muito aqui. E eu, como professor da universidade, como entendo que eu influencio muita gente desde do seu início, desde as suas primeiras escolhas, né? Eu digo o seguinte: a pergunta principal que o profissional deve fazer é o seguinte: o que você quer? O que você deseja como profissão? Eu preciso só dar um adendo e a gente vai sempre interagindo. Nós temos um slide que nós fazemos as palestras da ética, inclusive o slide que eu abro nas nossas palestras é quem eu sou, quem eu quero ser e quem eu pude ser. Entendeu? Legal. É um slide que nós fazemos justamente essa pergunta para quem assiste essa palestra, porque é muito pertinente. Porque o planejamento tem que começar de cedo, né? Para a gente saber para onde vai. Porque, veja só, a partir do momento que você tem clareza nessa resposta dessa pergunta, você define processo. Você sabe o que fazer, você sabe que caminho tomar, você vai fazer as suas escolhas de uma forma muito mais tranquila. Então, por exemplo, hoje, vamos imaginar naquele profissional que está edificando a sua carreira, né? Eu sempre digo o seguinte: nós temos dois caminhos na odontologia, né? Que caminhos são esses? Dois, só tem dois. Aquele caminho em que são dois. O primeiro seria o quê? Você pode ir para uma escolha de uma odontologia de atenção básica. Legal. Ótimo. É aquele profissional que vai ter aquela odontologia, como o próprio nome diz, né? Ele vai talvez trabalhar em alguns centros comunitários, ele vai trabalhar algumas entidades, alguma coisa assim, e ele vai fazer aquela odontologia básica, ele vai tratar cárie, ele vai tratar doença periodontal, ele vai fazer as coisas para a pessoa não ter dor. É o dentista generalista. Né, professor. Aliás... Que é o que, na verdade, o ideal era começar no generalista. O nosso projeto pedagógico da universidade, acho que da maioria das universidades públicas, elas têm essa atenção a um profissional generalista. Isso é fantástico. Exatamente. Então, nós temos que ir ao encontro das necessidades da nossa população, de modo geral. Então, esse profissional é extremamente necessário. É tão importante quanto o especialista. O generalista é um, o especialista é outro. Nada impede que possa seguir os dois caminhos
Né? Nada impede que você seja um generalista e um especialista muito bom também na sua área, mas a gente não tem visto muito isso, porque hoje a tendência, principalmente das faculdades particulares, é a especialidade está prevalecendo sobre o generalidade. Pronto, mas são escolhas. Eu sempre digo que são escolhas, né? Porque, por exemplo, voltando, no seu pontapé inicial na sua carreira, você vai ter essas duas possibilidades. Sim. Você é esse profissional, eu vou ser um profissional que vou ser um profissional generalista, que vou ser um clínico legal, eu vou fazer as coisas bacanas, ou eu vou ser um profissional, que é a segunda escolha, que eu vou ser um profissional especialista, eu vou focar em odontologia de alto rendimento, em que aí você vai ter uma outra plataforma de trabalho. Eu acho assim, ambas as situações são interessantes. Né? São boas, vão levar você a um sucesso, uma satisfação. Agora, são escolhas distintas. Né? Eu tenho muito cuidado na universidade, sobretudo por ser uma universidade pública. O nosso aluno é um aluno que tem vamos dizer assim, um biotipo, né, mais voltado social, né, um biotipo diferente. Né? Um estereótipo mesmo. Então, o que acontece? Então, eu tenho muito cuidado, porque quando eu falo do que eu faço, né, na minha atividade privada, às vezes cria uma certa expectativa, um distanciamento, né? Um distanciamento. Puxa, mas o que é isso? Eu nunca vou fazer. Porque o senhor trabalha com microscópico há quase 30 anos. O senhor faz reabilitações. Vou te pedir só um favorzinho. Calma que a gente vai chegar nessa parte. É muita coisa pra gente falar, a gente não pode se perder. Não, mas eu quero colocar isso, sabe por quê, Marcelo? Porque, às vezes, eu posso ser mal compreendido dentro porque qual é a minha preocupação hoje? É na formação do aluno. Sim, né? sim. Porque às vezes ele escuta o que o professor Max, o que o Dr. Max faz, então ele começa a criar um distanciamento que eu não quero. Eu não quero um pedestal. Eu quero horizontalizar a minha relação com o meu aluno. Eu quero baixar, eu quero olhar para ele nos olhos, saber o que ele quer, para que eu possa ajudar nas suas escolhas. Eu vou te ajudar também. Isso que estás falando, eu corroboro, porque tu és uma referência minha, eu busquei também a tua especialidade. Obrigado. E dentro disso a gente chegou nesse nível horizontal de conversa. Estamos aqui também por isso. Mas eu não posso me perder como entrevistador, calma, eu preciso que tu me ajudes também. Então, assim, tu falaste dos dois caminhos a seguir. Eu quero voltar para a SBOE, porque a gente vai chegar nesses pontos que a gente está discutindo aqui. Os dois caminhos, do generalista e do especialista. A SBOE entra aí, tu estás há 28 anos na SBOE, e ela foi fundada quando? Ela apareceu quando como uma entidade odontológica dentro dessa atualidade dos últimos 40 anos? Se nós fôssemos fazer um back view sobre odontologia, eu te diria o seguinte, na década de 70, estética não era uma coisa muito importante na odontologia. Tá? O que se falava na década de 70 era o quê? Função. Eu entrei mastigatória. Exatamente. Você fazia a chamada reabilitação oral. Eu fiz como você acabou de ler o meu currículo, eu fiz um mestrado em reabilitação oral. Quando se fala de reabilitação oral, o que se colocava como reabilitação oral? O nome já diz, você reabilita a pessoa oralmente para quê? Basicamente para mastigar. Então, o que acontece? Não tem dente, coloca. De que maneira? Na época, próteses, né? Então, você colocava dente nas pessoas para quê? Para reabilitar ela oralmente, para ela poder comer. Função. Até que existe até aquela discussão, mas o que é função? Função. Estética é uma função. Isso, mas depois que o processo começou a entrar. Mas aí então, eu estava nesse, vamos dizer assim, nessa criação desse processo de fazer prótese, e de repente a estética começou a surgir. Você coloca a prótese, o cara mastiga, mas mas ele não tem dente, né? Então daqui a pouco coloca, as coisas começaram a fazer sentido em relação à estética. Então o que aconteceu? Isso eu estou falando de mundo. Não é Belém, não é Brasil. O mundo inteiro começou a sinalizar esse processo. E aí as pessoas começaram a ficar preocupadas. Como é que eu vou reabilitar função mastigatória com estética? E aí surgiu os processos
Adesivos, né? Não, começou a surgir o processo de necessidade disso. E aí, como surge a SBOE? A SBOE surge justamente... Em que, só me situe, nesse momento. Situe, em que ano, mais ou menos? Que década? Se tu entraste em 95... Olha, né? a SBOE vai fazer ano que vem 30 anos. Então, 93. Isso. Não, 94. Nós vamos ter o nosso jubileu, 30 anos. E aí é justamente isso que no sentido do tempo, vai ao encontro dessas ocorrências. O senhor foi um pioneiro aqui no estado do Pará, então? Nós começamos vamos lá. Quando eu voltei dos meus cursos, eu comecei a fazer, vamos dizer assim, as atividades clínicas relacionadas a isso. Mas já existia a SBOE? Quando eu voltei, não. Né? Sim. Quando eu voltei, não. Eu comecei a ir a alguns eventos, que era a sociedade, que na verdade era a Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral, SBRO, né? Foi lá que eu comecei a conhecer alguma coisa, porque eu tive essa necessidade de buscar mentes diferentes, de buscar mentes de sucesso. Ótimo. Falando nisso, é importante, essa é uma pergunta que eu vou te fazer. Eu sei da tua ligação com o Dixon, de Natal, que é uma pessoa também fantástica nos trabalhos... Dicção, meu Martins parceiro. da Fonseca. Isso, exatamente. Né? Então, a tua caminhada ela é muito, muito semelhante e próxima. Fomos colegas de curso de reabilitação oral. Exatamente. Fizemos o mesmo curso de mestrado. E ele é um dos precursores também desse movimento da mudança de SBRO para SBOE. Essa virada de chave. Entendeu? Isso daí. Eu estou falando alguma besteira, me corrige, mas foste tu aqui, o Dixon em Natal, que teve algum outro embaixador disso? Isso. Eu acho assim, as coisas elas mudam através das polarizações nos lugares, né? Então existe um arquétipo que você quer mudar, e a partir daí cada um na sua área, no seu espaço, na sua comunidade, exato, você vai mudando essas coisas. Então, quando eu voltei para cá, nessa época, a gente começa a ter esse processo de mudança. Essa percepção. Isso. Inclusive, mandar um abraço pro Dixon também, Natal, que é uma grande referência da odontologia brasileira, quiçá do mundo. Com certeza. Isso aí, Marcelo, é uma coisa que a gente participou desse processo. E aí, o que acontece? Você começa a ter, assim, você precisa estudar. Sim. Essa aqui é a conclusão que você chega. Não existe essa coisa, estou pronto. Não, você sempre tem que estar estudando, vendo. As mudanças ocorrem. O tempo todo, né? Todo o tempo. Então, isso é uma dependência gostosa que você tem do processo contínuo de mudança em função que a ciência vai mudando. Sim. Então, o que acontece? Se você for ver esses últimos 30 anos... Meu Deus, o que mudou na odontologia? Tudo. Né? A gente vai falar sobre isso agora e vai começar assim. A tua percepção dentro da SBOE é um problema ético que nós temos tido muito grande, e aí a gente puxa também para o conselho, fazendo atrelando o conselho à SBOE, que vocês da SBOE foram um dos que mais lutaram pela questão do diagnóstico e resultado, do antes e depois, né? Que nem é antes e depois, é diagnóstico e resultado. Aí em 2019, salvo engano, foi 2019, houve a Carta de 196, a 196, a Carta de Natal, e o Conselho Federal fez uma resolução 196 que liberou, autorizou o diagnóstico e resultado e algumas outras coisas. Dentro disso, essa foi uma grande vitória da SBOE? Excelente sua pergunta. Muito obrigado por deixar esse espaço. Olha, as pessoas vão falar por mim. Hoje nós estamos numa situação muito mais confortável. Por quê? Qual é a comunicação que você tem com o público? São fotos, resultados. Então imagine que você conquista coisas com o seu paciente e que nós anteriormente não podíamos publicar. Entendo o receio dos conselhos. Para não nivelar por baixo. Exato. Porque tem senão, que ter uma regulação. Não pode ser uma coisa muito assim, não. Você sabe que as coisas ficam desenfreadas, né? Sim. Ficam assim sem... Extrapola. Extrapola. Mas imagina que
a estética, como é que você fala de estética? Tem que mostrar, né? Tem que mostrar. Não tem como. Jeito. Não tem como eu falar, o sorriso... Ó, se eu falar assim, o sorriso ficou bonito. O que é bonito? É muito subjetivo. Olha esse sorriso. Aí, olha esse sorriso aqui. Outra, tem uma foto. Exato, autoexplicativo. Tem uma foto. Olha como ele era. Olha como ele era. Olha como ele ficou. Então nós precisamos disso. Agora, com critérios, claro. Tá? Com acordo com o paciente, direito de imagem, você tem que ter vamos dizer assim, tem que ter uma plataforma para que as coisas não fiquem... Tem que ter um tutorial. Exato. Tem que ter um tutorial. Senão vira... Eu concordo que senão vira bagunça. Exato. A questão é a seguinte, a odontologia, para ela ser valorizada, o sarrafo tem que estar no nível alto. Isso. Se você nivela por baixo, acaba desvalorizando a profissão, que é o que o Conselho tenta proteger, entendeu? Então isso é importante que se faz, porque muitos acham que o Conselho é contra essa questão. Não, nós estamos a favor de ter responsabilidade, de ter uma condição... Que valorize a profissão. Isso é o principal. Isso. Né? Agora, isso é uma construção, né, Marcelo? Claro, isso aí foi... Se nós formos ver nesses últimos 30... Nós estamos falando de evolução nos últimos 30 anos. Isso. Não era assim, né? Mas por que não era assim? Porque a odontologia também não era assim. Lógico. Então, tudo muda por conta de um processo global. O Conselho mudou por quê? Essa postura? Porque a odontologia mudou. Tem que se adequar. Tem que se adequar. Tem que acompanhar. Se a odontologia fosse a mesma... Aquela só de colocar prótese, funcionar onde eu comecei a minha fala, teria se mudado os processos de imagem? Não, porque a estética não seria tão valorizada. Só que hoje em dia, você quer um exemplo? Você vai hoje em dia, as pessoas não pegam mais autógrafo, né? O que elas fazem? É um vídeo, é um selfie. Ninguém mais pede, é tudo selfie. Então tudo é foto. Então todo mundo... imagem. Vídeo, tu foto, acaba de fazer um procedimento qualquer, fecha um diastema, qualquer coisa que você faz na boca, faz o clareamento, o paciente já pega o celular, já faz a foto, já dispara. Então imagem é tudo. Imagem é tudo. É por isso que o Conselho teve que se adequar também, a fiscalização está de olho também nas mídias sociais. Isso. Então não é somente, né, ir à fiscalização aos consultórios, né, aos locais físicos também. O problema é a mídia social a gente também faz a fiscalização através das mídias sociais ex officio. Né? Agora tem uma coisa legal disso tudo, é que a própria manipulação, a própria disseminação das imagens ajuda vocês. Por quê? Sim. Porque ela mesmo vai sendo os processos vai ser o balizador, exatamente. As pessoas vão ver. Uhum. Né? Então, quando o cara vê alguma coisa que não é legal, numa foto, numa postagem, ela vai e comenta, ela vai e denuncia. Sim. E vocês vão... Eu pergunto, vocês não têm mais acesso às coisas que acontecem ditas erradas? Tem até demais acesso. Mais acesso e mais trabalho. Porque antigamente não tinha tanto. Então, eu acho que hoje... Nós vamos. Essas coisas ajudam as agências fiscalizadoras, porque tudo está sendo documentado, exatamente, filmado, fotografado. Ninguém está sozinho mais em nada que você faz. Ninguém vai ser leso de nada, né? Que dirá a Polícia Federal, a polícia, enfim. Vamos resumir de novo. A Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, ela foi fundada em 1994. O Max entrou em 1995. Isso. Né? A Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, dentre tantas coisas, uma das maiores conquistas foi a questão de ajudar a liberação via sistema conselhos da resolução 96, provando cientificamente várias situações, né? A importância da questão científica ser evidenciada nisso. E aí, Max, agora a gente vai puxar um pouquinho para a evolução da odontologia na estética durante esses últimos 30 anos. Onde a gente sai, eu vou fazer 30 anos de formado agora em 2023. Meu filho. Né? Onde a gente sai de preparos cavitários, né? Ainda da cauda da andorinha, e para chegar hoje numa odontologia estética adesiva, né? Que os preparos são minimamente invasivos, onde nós tivemos aí, além da evolução dos materiais, como resinas, que veio da Daptic para chegar nas flaus, nas resinas compostas.
e implantes que antes eram implantes agulhados e lisos e hoje chegam nos implantes rosqueáveis com tratamento de superfície. Cara, é muita coisa. E dentro desse processo, Max, eu gostaria que tu fizesses um resumo também. Voltando nesses 30 anos, o que acontece? Lá atrás, existia aquele profissional que fazia a prótese, né? E aquele que começava a fazer uma dentística. Então, surgiu a especialidade da dentística, que era o que naquela época? Era restaurações, né? Uhum. Era aquela coisa de trocar amálgamas, porque os amálgamas tinham aquele problema da estética, preparo do mercúrio, preparo. Né? Então, começou a ter essas duas especialidades caminhando juntas. O que acontece hoje? Não tem mais isso. Né? Hoje em dia, nós temos... quando eu me formei, existia aquela reabilitação oral da prótese. Hoje, eu poderia dizer que hoje nós temos a reabilitação oral adesiva. Hoje nós temos a chamada odontologia reabilitadora adesiva, se é que eu poderia resumir. O que é isso? É a junção de todo um processo. Por isso que lá atrás, quando eu me formei na prótese, eu comecei a ver a dentística, tudo que ela fazia de restaurações unitárias, a parte da estética, de resina composta, de facetas diretas, facetas indiretas. Eu falei, caramba, eu tenho que me mexer nisso. E aí foi quando eu comecei a buscar esse conhecimento da dentística para que ela viesse ao encontro do que eu já fazia na prótese. Então, hoje em dia, se tu pensares em uma reabilitação oral, de uma reconstrução estética, funcional de um paciente, não dá para ser só prótese. Tem que considerar a dentística, tem que considerar a multidisciplinaridade de todo o processo. Hoje, graças a Deus, o que acontece hoje? Eu falo isso muito para os meus alunos. Apesar do currículo, me atualize, não ter mudado, no caso. Isso. Só que a ideia que eu sempre passo para os nossos alunos é que vocês têm que pensar o seguinte... Voltando, tem só pontuar, tem aquelas duas situações. Vamos para a atenção básica, vamos para a odontologia de alto rendimento, qualquer que seja. Mas nessa odontologia de alto rendimento, que eu vou me referir agora, existe uma palavra muito importante, chamada sinergia. O Dixon gosta muito dessa palavra. Então, o que acontece? Se você quer uma odontologia de alto rendimento, monte equipes. Não tem outro jeito, tá? Sabe aquela coisa, eu sei muito do pouco, parece feio isso daí, né? Eu sei muito de uma coisa pequena, mas não tem como mais ser diferente disso. Eu acho que a sinergia, ela vira o seguinte, nós somos uma equipe, então você vai fazer uma parte, eu vou fazer outra, e nós juntos aqui, vamos pegar o nosso paciente que está ali projetado aqui, vamos ver o que é melhor para ele. E aí você contribui, e nisso tudo você vai chegar a um resultado melhor. Mas eu faço um adendo aí também. Eu acho que nós precisamos saber um pouco do muito, mas do muito nós precisamos saber o básico. Por quê? Porque até para indicar, nós precisamos saber como indicar, nós precisamos saber como agir em uma situação que, de repente, chega até nós. Certa vez eu estava num congresso aqui de odontologia internacional, e aí o Tito Pincanço, sim, virou para mim, Max. Um abraço ao Tito também, quem for citado a gente manda um abraço também. O Tito virou assim, o Flecha estava lá com a gente, aí ele falou assim, rapaz, o Max é engraçado, aí, porque nós estamos aqui nesse evento, ele faz prótese, né? Mas eu vejo ele entrar num curso aqui de endodontia, ele vai fazer curso de dentística, ele vai fazer curso de anatomia. Eu falei, gente, é isso. Quando eu falo do muito do pouco, é a sua especialidade, mas você colocou muito bem, Marcelo, você tem que saber o todo. Exatamente. Tá? Até para você saber indicar, né? E tratar o paciente como um todo. Eu recentemente, vou dar um exemplo, nós tivemos um meeting de endodontia aqui sim. Eu fui fazer o curso. Várias especialidades estavam aí quando as pessoas presentes. Professor, o senhor está aqui. Eu nunca vi nunca coloquei uma lima num canal na minha vida. Entendeu? A prótese, a odontopediatria, a periodontia. Mas aprendi muito. Exatamente. Porque eu digo o seguinte, você amplifica o seu espectro profissional quanto mais você souber o que as outras especialidades, o que a odontologia
de maneira geral, faz. Você é capaz de você indicar. Eu acho que quem ganha é o paciente também, certeza. É a sociedade, porque ela vê que você é um profissional seguro, que sabe o que está fazendo e sabe por que está indicando. Olha, é pertinente falar sobre isso, porque, por exemplo, hoje nós vemos a formação, o pessoal saindo da faculdade, a gente pergunta, tu fazes endo? Não faço endo. Tu fazes prótese? Não faço prótese. Tu fazes extração de siso? Não faço. Essa é uma situação que, a nossa época, todos nós saímos da faculdade fazendo odontologia. Isso. E isso me preocupa por quê? Porque dentro dessas conversas que nós estamos tendo de vários assuntos, esse processo todo chega para nós, no exemplo que eu estou te dando, uma urgência endodôntica. Naquele momento, se você puder resolver o problema de um paciente que vai liberar a dor dele, você tem esse paciente para a vida inteira. Por mais que você não vá tratar o canal, mas você fez um acesso endodôntico que muitos colegas hoje nem pensam em fazer. Mas isso é o básico do básico, é você tratar a algia, você tratar um processo inflamatório, que isso é odontologia. Isso. Então, isso é uma preocupação que eu tenho, que a gente precisa fomentar dentro da academia, da graduação. A gente começa na faculdade. Exatamente isso. Nós temos a nossa clínica lá de odontologia, que, por exemplo, eu sou professor lá, mas só que eu sou professor não de prótese, eu sou professor de clínica integrada. Sim. Maravilhoso. Entendeu? E nem tinha na minha época. Isso. Então, as nossas clínicas, nós temos 4 clínicas. Clínica 1, 2, 3 e 4, nos 4 últimos semestres do nosso aluno. Mas quando o aluno... o paciente está ali. Então, eu tenho que focar na resolução do paciente. Por acaso, o paciente tem que tipo de problemas? Todos. De odontologia, né? E a gente tem que focar isso daí, porque eu sei que às vezes quando você fala dessa questão do especialista, às vezes ela foge um pouco desse arquétipo principal da resolução holística, sistêmica do paciente, das suas necessidades como um todo. Mas eu acho que nós temos que ficar tudo junto, nós temos que tornar essa coisa junta. Ou seja, você é um especialista, você sabe o processo daquele ponto, que você é mas só que você não pode. Por exemplo, eu tenho um exemplo, um médico, um amigo nosso, que comentou isso na área. Olha só, vou trazer na área da medicina. Um cara super mega especialista de neurocirurgias e tal. E o filho dele teve uma crise de apendicite que ele não pôde diagnosticar. O filho dele. E ele entendeu? Então, isso não está longe de acontecer. Não. Então, veja, às vezes... Será que você vai ficar confortável, você que está me assistindo, de você ter um episódio na sua família de uma pulpite e você não poder e você não souber, né? Aí essa pulpite ocorrera sábado 10 da noite. Aí você diz que não faz. Aí você fala assim, não, eu só faço prótese, eu faço só harmonização, eu não quero saber de dente. E o seu filho está lá morrendo de dor. Você vai ficar confortável com isso? Hein? Claro que não. Então, eu acho que... Vamos lá. Nem para lá, nem muito para lá, nem muito para cá. Então, vamos fazer um meio termo, vamos fazer o básico. O que a gente observa hoje, que a odontologia, ela corre a uma velocidade muito, muito rápida. Só que, de vez em quando, a gente tem que dar um freio para justamente voltar ao princípio de tudo. Isso. Que é o dentista generalista, né? Para depois. Mas tudo isso, Marcelo, bate naquilo que a gente sempre conversa com as instituições de ensino. São 19 instituições de ensino no nosso estado. 19. São 23 especialidades. Então, a gente observa que o aluno já entra na faculdade e a mercantilização da odontologia acaba querendo pinçar logo aquele aluno, mesmo antes de chegar na metade do curso. Eu luto muito contra isso. E o que ocorre hoje? Perfeito. Muitas instituições de pós-graduação já querem pegar, às vezes, o aluno que nem terminou ainda a faculdade, que está ali na beirinha e já quer inserir já na especialidade. Infringindo a ética. Inclusive, uma notícia aqui para todos também, este ano está tendo a reformulação, né, do Código de Ética Odontológica, e
Até o final do ano, se Deus quiser, a gente vai ter aí novidades, porque precisa, que já são 10 anos que o Código de Ética está desta forma. Então, dentro dessa situação toda que a Penélope falou, Maxi, nós temos tido muitos problemas com a ética. Por quê? Porque no universo que há 30 anos atrás era só o FPA, isso eu estou falando aqui em Belém, no Pará. Hoje nós temos no Pará 19 faculdades. Estou assustado com esse termo, eu tá? não sabia. Nós temos, para tu teres uma ideia... 19 no Nós temos uma ideia disso, no mundo, os Estados Unidos têm 85 faculdades de odontologia, o Canadá tem 8, o Brasil tem, pelo CFO, 641 faculdades de odonto no Brasil. Tá? Se tu fores fazer uma métrica disso, nós estamos fazendo 60 anos do Conselho em 2024. O Conselho foi criado em 1964. Desses 60 anos, hoje o Conselho tem 12 mil inscritos. Só 12 mil. Só em 2021 foram 1.253. Isso, novas inscrições. Entraram no mercado 1.253 dentistas. Se tu fores levar isso nos próximos 10 anos, 1.200 vezes 10 são 12 mil. Em 10 anos a gente vai atingir a marca do que a gente atingiu em 60 anos. Imagina a magnitude desses problemas acontecendo dentro do Conselho com uma sociedade que está totalmente deturpada mesmo. A responsabilidade do Conselho aumenta vertiginosamente. Entendeu? Aumenta, mas também a gente pede para que outras entidades se fortaleçam também. E isso é porque um motivo do Odontocast. o Conselho tem as atribuições dele e a gente, infelizmente, não pode abraçar todas as demandas, né, que a classe exige, né, que a classe pede e necessita. E, infelizmente, a gente... tem esse podcast, esse Odontocast, justamente para a gente poder convocar, levantar essa bandeira, né? Porque a gente gostaria, como você falou, a gente precisa de uma equipe, cada um. Porque também a velocidade de informação que ocorreu, muitos maus colegas, no sentido de desinformação, passaram essas informações e muitos absorveram. Isso. E a gente precisa colocar isso. Porque, um exemplo, eu tive um problema trabalhista com meu sócio. O colega vai lá no conselho cobrar que o conselho resolva. Não é com o conselho, é com a Delegacia Regional do Trabalho. Eu sou no plano de saúde, o plano de saúde estou em litígio com ele, não está me pagando direito, alguma coisa. O conselho tem que resolver. E a gente ainda tem que ficar saindo das nossas fiscalizações da ética, entendeu? Para poder tentar administrar isso, porque não é atribuição nossa. Então, hoje a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética está aqui, já tivemos outras, vai vir também a Academia Paraense de Odontologia, vai vir a Associação Brasileira de Odontopediatria, já veio a Associação Brasileira de Orto, já veio a Dieno. Então, a gente está trazendo para propor um fortalecimento dessas entidades também, que nos ajudem a falar as boas novas, que são velhas novas, né? Mas vamos espalhar boas novas verdadeiras. Isso é que é o mais importante. Eu acho que a sociedade, de um modo geral, de odontologia, seja da estética, seja da prótese, seja da ortodontia, enfim, todos, só tem que somar. Exatamente. Né? Tem que ajudar, porque a batalha não é fácil. Né? Agora, assim, a gente tem que ter assim, um pensamento em comum, em cima o quê? Da boa odontologia, uma odontologia praticada de forma ética. Isso. Então, eu acho que isso que é o mais importante, essa valorização no sentido do bem. Mas vamos lá, voltando para a SBOE, né? Isso, voltando para a SBOE. O que precisa fazer para se tornar membro da SBOE, professor? Vontade. Né? Decisão. Né? É isso que é o principal. Nós temos hoje, como uma forma de acesso à SBOE, uma pequena análise do perfil do profissional. E aí, em função dessa pequena, eu digo pequena, porque é pequena mesmo, né? Não existe um... Não é só currículo. Um currículo. Um critério rigoroso, né? Uma análise curricular. Uma análise curricular junto do que essa pessoa exerce na odontologia estética, porque nós resolvemos fazer isso para não ficar uma coisa banalizada, né? Alguma coisa, no mínimo, né? Ser especialista em alguma área da estética, né? E aí, no caso, prótese, dentística. E aí nós temos uma pequena análise disso
E a partir daí, você precisa de ter uma indicação, né, de algum dos sócios, algum dos credenciados. Uma dúvida minha, né, como profissional, é o seguinte: estás falando da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética e focas muito na dentística e na prótese. Um profissional que trabalha com a estética também, dentro da harmonização, dentro da orto, ele também é aceito dentro da sociedade. Inclusive, não é só para ficarem atentos, não é só prótese dentística, é que cuide da estética de uma forma geral, do sistema estomatognático. Estética, né? A estética, ela é muito ampla, né? Estética, então... o que abrange a estética? Olha, com o paciente, de uma forma total... Periodontista fazendo sorriso gengival ali, é estética. Estética, exatamente. Então, por exemplo, hoje, falando da harmonização facial, ela tem entrado na odontologia de uma forma muito legal, muito consistente. Eu até vou dizer para você que eu tô fazendo um curso, uma especialização. Tô sabendo. Né, de harmonização, porque eu vi que não tinha o como mais. Não tinha mais. Eu faço dente e tal, de repente a moldura do processo, o meu lábio tá assim. Isso e é uma especialidade que veio para ficar realmente porque ela tem sua valia dentro da odontologia. Sim. O problema é como muitos querem utilizar. Contorno, né, Marcelo? Entendeu? Começar a querer fazer orelha, começar a querer fazer pálpebra, começar a querer fazer mexer muito capilar, nariz, né? entendeu? A gente está sabendo. Daqui a pouco ele está fazendo aqui Não, já estão fazendo aqui mão, já estão fazendo, né, até partes íntimas, a gente está sabendo disso. Entendeu? Então, fugir a essas limitações é muito perigoso. É a questão tudo parte do humano, né? Do ser humano, né? O dentista, antes de ser dentista, ele é uma pessoa. E essa pessoa tem decisões. Esse que é o problema, né? Vocês vão lidar com os maiores problemas que vocês lidam. A vida é feita de escolhas, né? O cara vai e resolve fazer outras coisas que não é para ele fazer, né? E dá problema. E aí você tem, como eu disse, voltando, você tem hoje as mídias sociais como um grande palco dessas coisas. É só você digitar, você vai ver coisas boas, coisas ruins. Isso. Qual é o grande objetivo, né? Qual é o grande detalhe? Você tem um filtro, saber quem você vai seguir. Não, essa pessoa... Eu me preocupo muito, mas muito com os nossos alunos, justamente por isso, porque os alunos, eles estão... Não tem mais como dissociá-lo de um celular, não tem mais. Faz parte, o celular, eu já desisti. Não dá mais. Não falar assim, para do celular, não dá. Eu fiz Só amizade. Tem que regulamentar isso daí, com o celular, com eles. E vamos, exatamente. Só tem que regulamentar, porque senão... Tem que estabelecer um par. Quando a gente estiver conversando aqui na aula, desliga, por favor. Eu peço para ele, eu digo para os alunos, falo assim, olha, dá para ficar 30 minutos sem olhar no celular? É muito. Eles devem ficar sem a vontade. Aí eles ficam assim, ó. Aí eles ficam olhando pro celular e falam, eu preciso da mente de vocês por 30 minutos. É possível. A gente faz um acordo, né, em sala de aula, né, para que eles possam... Eu preciso tê-los ali. Isso. Porque senão eu não vou conseguir nada. Mas a gente não pode fingir que não existe ou fingir que não é importante. Aí você entra no Instagram da vida, você vê muitas coisas. Agora, se você começar a seguir pessoas referenciadas, pessoas legais, pessoas que fazem uma boa odontologia, do modo geral, você vai ter muito a aprender. Eu aprendo muito com as redes sociais, com certeza. Muito. Mas agora eu vou fazer uma pegadinha contigo também, tá? A respeito do EAD, tu és a favor ou contra? Não, o EAD é o seguinte... Eu acho que as coisas vão caminhando, vão evoluindo e a gente tem que ir ao encontro disso. Eu sinto um pouco de dificuldade de entendimento da EAD na odontologia porque nós somos pacientes dependentes. Nós temos uma prática muito dependente das ações que são construídas no paciente. Eu não sei como é que a gente poderia valorizar. Eu acho que talvez o caminho, isso vai acontecer, aliás, já está acontecendo, mas nós temos que ter alguma coisa que eu entendo que deverá ser híbrida. Tá? Eu acho que o caminho é isso. Você vai ter uma parte que você pode ser EAD, que você vai lá, olha, uma tela e tal, mas o paciente vai ter algum momento que você vai ter que ter um encontro com o paciente e que você vai ter que pegar, sentir, palpar, ver o paciente, pegar na mão, fazer uma anestesia. Olha só, um procedimento simples. Olha, você vai fazer uma anestesia, como é que você vai falar para o paciente...
ou para o aluno, como é uma anestesia, na hora que você tem que dar aquela tremidinha, sentir o osso e tal, anestesiar, sentir o êmbolo. Então, é uma coisa muito, às vezes, táctil, percepção sinestésica, olho no olho, percepção de paciente. Então, eu vejo que, às vezes, um EAD essencial, sem contato nenhum com o paciente, eu tenho uma dificuldade de entender que isso vai levar a uma odontologia, um ensino da odontologia como de uma forma legal. O meu grande senão com EAD são as pessoas, porque as pessoas deturpam, principalmente o brasileiro. O brasileiro tem que ser monitorado. Isso. Né? Porque se ele não for monitorado, ele vai fazer alguma coisa que realmente não vai dar certo. Então, muito boa a tua explicação, eu concordo com ela, mas eu ainda tenho minhas restrições, porque acho que precisa amadurecer muito esse processo. Eu entendeu? também acho. E o Conselho Federal, junto com os conselhos regionais, eles estão, junto com outras entidades, batendo forte em relação a isso, porque como o MEC quer colocar... Se tivesse que apertar... Não é ideal. Se eu, Max, se o professor Max tivesse que apertar um botão, às vezes você tem esse na vida, né? Sim ou não? Eu apertaria no não. Eu também. Esse momento é do não. Acho que a gente ainda não tem maturidade, eu apertava no não. É isso, pra isso, eu né? concordo pessoalmente e profissionalmente. Eu não acho que não... A gente ainda tem que amadurecer bastante sobre esse assunto. Não tem como haver intervenção no paciente sem que haja o contato. Com né? certeza. A odontologia ela é prática, né? E então, Max, voltando um pouquinho para a questão da estética, pra gente, eu já vou até começar a adiantar aqui que o nosso tempo já está estourando, nossos outros convidados já se aproximaram aqui do estúdio, então nós já vamos caminhando para o final dessa conversa, é muito chata, né? Mas a gente precisa terminar, porque realmente foi uma delícia estar aqui contigo. Legal. Mas antes de terminar, nós vamos fazer rapidamente 3 situações. Uma, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essa evolução, tanto da imaginologia, né, com o fluxo digital aí. Sou louco, apaixonado por isso. A questão da robótica, porque eu sei que tu foste dizer... Eu, dinossauro com odontologia. É um jurássico da odontologia, com a questão da microscopia também, em relação... Eu acho assim, para quem está chegando à odontologia hoje, não acho que a odontologia vai ser só tecnologia. É também um erro, tá? Eu acho que, vamos lá, o aluno que está começando hoje, pega um modelo, faz enceramento diagnóstico, joga cera, vai tendo esse contato analógico. Observação. É legal, tá? Mas a odontologia, a tecnologia chegou para ficar. Sim. Entendeu? Então, Antes era só largura, altura, hoje circunferência, Marcelo, diâmetro e é outra história. Nós, dinossauros, né, digamos assim, viemos de uma fase... Vou lá, eu pegava um paciente, vou dar só um panorama. Eu pegava um paciente antigamente que eu precisava reabilitar. Aí o que eu fazia? Moldava o genato, o articulador, aquela coisa toda, mandava para o laboratório para fazer enceramento diagnóstico. E levava 30 dias para me devolver o caso encerado, me cobrando por elemento. Aí eu olhava aquele caso, aí a partir dali eu ficava olhando, aí levava para a boca, moldava, mostrava para o paciente, enfim... Difícil. E a relação da face com aquela interação dentária? Não tinha, porque a gente pegava, olhava para o dente, não olhava o plano pro lado da face, curva, linha de sorriso, nada. Então, hoje está muito bom, gente. Né? Então, hoje... Não é facilitou muito, eu diria, né? Ficou fácil para quem tem entendimento. Pra quem sabe. Sim. Tá? Exatamente. Esse é um detalhe. Eu faço um alerta a quem está chegando agora na odontologia que, porque hoje o fluxo digital, vou comprar um scanner, eu vou mandar para os planning centers, aí Belém tem alguns legais, no Brasil tem tudo, e vai tudo resolvido? Não. Estude. Vai estudar. Perfeitamente. Vai fazer as coisas básicas. Vai ver, compre os livros. Olha, tem uma coisa que é legal, chamado livro, sabia? Livro é bom, viu? Livro. Não é só YouTube, né? Livro, sabe? Pegar livro, comprar, ler livro, pegar assim, fazer anotações. Existe até um conceito interessante da neurociências, que quando você pega uma coisa que você está aprendendo e você escreve, sim. Existe uma
ativação neuronal Até muito cola. maior. Fazer os do que isso resumos. aqui, ó. Na nossa Do que época, isso eram daqui. os resumos que nós Tem- fazíamos, né? Exato. Escrevia. Quando você escreve, você ativa mais os teus Com neurônios na certeza. sua percepção. Parece que se Então, conecta, voltando. né? Fluxo digital, tecnologia, scanner, plane center, DSD, tudo isso legal, mas ele fica inócuo, ele fica frouxo, ele fica assim sem substância se tu não tiveres A conhecimento. odontologia digital não pode ser substituída por isso. Agora, né? quando a gente vem Isso de uma não pode. época que eu vivi sofrendo, entendeu? Hoje em dia, a gente brinca, é uma delícia. Você pegar foto, Eu escaneia. queria fazer uma pergunta sobre a questão da estética mundial. Na sua opinião, qual a nossa colocação a nível mundial, a odontologia Excelente. brasileira? Está nos píncaros. A odontologia nacional, ela é considerada como uma das melhores odontologias do mundo. O que nos falta? Falta condições tecnológicas E investimentos também. nas instituições de ensino. Tu tá me entendendo? Eu falo porque eu sou professor de uma instituição de ensino pública e que nós sofremos. Sim. Nós sofremos. A gente ainda não está conseguindo Mas o acompanhar, professor lá faz a diferença. O nosso aluno faz a diferença. Então, o fator humano, ele é ok. Nós estamos juntos, nós brigamos, lutamos. Mas o senhor acha que se deve a isso, a essa formação muito técnica e prática que nós tivemos? Não, eu acho... Diferentemente das outras instituições mundiais? Eu acho que aí é uma questão de Ou percepção? É questão macro de desenvolvimento do país. Eu vou te dizer assim, o Brasil Eu vou dar um não é pra exemplo, por amadores. exemplo. Eu tenho um amigo meu que é professor lá em Boston. Porque tem, por exemplo, nos Estados Unidos, às vezes eu recebo algum paciente e diz assim, doutora, lá eles não prezam muito pela estética, não sei se, me corrija se eu estiver errada, tá? Pelo menos na odontopediatria, às vezes na ortodontia, enfim. Claro que tem nomes assim, que são referências mundiais. Mas a grosso modo, eles dizem assim, nós viemos aqui para o Brasil para fazer, porque aqui o pessoal é mais, a parte de estética é mais detalhada, é melhor. Eu tenho essa assim. percepção também, tá? Como eu estava dizendo, a odontologia, ela nacional, nossa, é maravilhosa. Mas não sou eu que estou falando, são eles que falam. Sim. A gente ouve relatos. Quem né? são essas pessoas? As pessoas referências da Europa e dos Estados Unidos. A ICBOE nos traz esse cenário com muita clareza, porque a gente todo ano se encontra e faz essa anastomose de pessoas do mundo inteiro. E eles falam isso sempre, sempre. Então nós estamos muito bem representados. Muito bem representados. Muito bem Os representados. casos que nós temos, eles não têm em muitos lugares do mundo, os casos clínicos. Né? Inclusive o slogan do Conselho Federal é que nós somos a melhor e mais valorizada odontologia do mundo. Mas será que é porque nós temos muitos mutilados também, Marcelo? Mas a mutilação é mundial. A Sim. mutilação é mundial. Isso daí sempre vai acontecer. Eu acho que a questão da estética, ela tem muito a ver com o nosso público. Se você for verificar as questões de estética corporal, o Brasil é muito vaidoso. é o primeiro lugar em cirurgias estéticas Qualquer do corpo, vaidoso. cirurgia plástica. Então, é uma coisa de peso aqui, a estética. E é isso. E a odontologia automaticamente foi estética de presente. 30 anos para cá é que, né, foi sendo mais valorizada. E a imagem, mais uma vez, trago aqui, que nós já discutimos, as pessoas se fotografam demais. Hoje em dia. Pela vaidade. E é muita Então, exposição. E a é muita necessidade exposição. de se expor, né, de mostrar, enfim. E eles querem o belo. Se um segundo molar não aparecer no sorriso, o cara vai colocar implante? Não. Agora um segundo pré-molar. Eu aqui, ó sorriso. Se eu não tiver um segundo pré lá, eu vou fazer implante. Então é imagem. Faça a sua pergunta, doutora Sônia. Doutor Max, uma curiosidade. Atualmente tem se falado muito e estudado muito sobre mínima intervenção. É uma filosofia nova que está sendo bem aplicada. Então, praticamente, é mais a odontopediatria que tem esse conhecimento e que utiliza dessa prática. Como é que isso ou pode ser aplicado dentro dessa parte da estética? Eu acho que tem segmentos na odontologia, e sobretudo em termos de especialidade, idade, necessidade do paciente. Quando você pode ser minimamente invasivo,
Ok. Só que o que acontece? Quando você pode ser minimamente invasivo? Existe essa história de querer vender processos. Ah, mas olha, eu não vou desgastar dente, eu sou minimamente invasivo. Beleza, é legal ser minimamente invasivo, certo? Agora a pergunta é, você vai ser eficiente sendo minimamente invasivo? Muitas vezes não dá. Não dá. Então, vou dar um exemplo básico disso daí. Na odontopediatria, claro, é criança. Então, quanto menos tu tocar nas coisas ali, claro, é melhor para o paciente, né? Então, você vai fazer... vou fazer tem uma cárie, faz só ali a cárie e pronto. Nós vimos na época que fazia cárie de endorim, a extensão preventiva de Black. Lembra disso? Faz tempo, né? Deixa quieto lá. Deixa quieto, né? Não tem... Olha ali. Então, isso daí não existe mais. Então... ser minimamente invasivo, isso. Agora, o que eu acho assim, ó, vou dar legal essa tua pergunta que vai me oportunizar a falar algumas coisas. Você vê, vou dar um cenário. O paciente chegou com um dente escurecido, um central escurecido. O que você observa muito que as pessoas fazem? Faz só o central? Não, é a coisa mais difícil. O que eles fazem? Hein? Tudo, né? Olha, eu vou fazer esse aqui, mas olha, eu preciso fazer o do lado. Não, mas olha, se só fizer do lado, não vai ficar, então eu tenho que fazer mais um pouquinho. Até chegar 8, 10 facetas por causa de um central. Então, aí que é o exagero. Eu estou sendo minimamente invasivo, pelo amor de Deus. Ser minimamente invasivo começa, no meu entendimento, com um conceito. Um conceito, se é o central que tá com problema, exatamente, eu vou fazer o central. Mas é mais difícil? Sim, vai buscar a tecnologia, vai entender o processo. Mas isso a gente observa que é uma falácia, né? É para vender, né? Isso ocorre não só na prótese, na estética, como na cirurgia também. Nós tivemos aqui um cirurgião bucomaxilo falando que eles falam sobre cirurgia minimamente invasiva, né? Então tenta encantar o paciente, mas no real sentido, quando vai ver para a técnica mesmo, de minimamente... E se for um câncer, como é que vai ser? Não tem como. Existe uma frase dos cirurgiões oncológicos que diz assim, grandes incisões, grandes cirurgiões. Então assim, ó, vamos ser minimamente invasivo? Vamos. Mas tem que ter critérios. Exatamente. Você tem que ser... Você tem que fazer... Vamos ter ética, dá meu povo, né? Tá. Então, olha, eu comecei um exemplo de ser minimamente invasivo num diagnóstico e num planejamento. Era um central, então faça um central. Agora, por exemplo... aí vamos refinar isso aí. Dá para fazer facetas de porcelana sem desgastar dente? Não. Vou repetir. Não. Tá? Porcelana precisa de preparo. Mas pode ser um preparo pequeno. Mas por que preparo pequeno? Porque ser minimamente invasivo? Não é porque eu sou bom que eu quero ser minimamente invasivo. Porque eu tenho que terminar, se possível, as terminações em esmalte. Exatamente. Vai aumentar a minha performance clínica de umas facetas sobre esmalte. Sim. Eu vou ter adesão facilitada, eu vou ter diminuição do seu... Então não é questão de ser... Às vezes eu estava numa conversa na SBR, que até o Baratieri estava conversando com a gente e falou assim, Egon Max, a pior coisa que inventaram a odontologia reabilitadora ou adesiva foi essa história de minimamente invasivo. Porque o que acontece? As pessoas estão fazendo processos, vendendo processos com essa ideia. Não é assim. Talvez na dentística, numa reabilitação direta, você às vezes pode até fazer uma faceta de resina composta, direta, sem desgastar dente. Porcelana não. Ótimo. Pessoal, nós precisamos agora, o nosso tempo está estouradaço, a conversa está uma delícia, Max, a gente ficaria aqui muito mais tempo, quem sabe numa outra oportunidade, mas eu vou pedir 30 segundos para vocês para fazerem as suas considerações finais. Começa com a Sônia, a Penélope, termina com o Max, falando um pouquinho também, pode até te estender, sobre esse momento que o Conselho está passando, né, dentro do momento que passou, que tu sabes. Então, eu gostaria que fizesse as considerações finais para a gente poder finalizar esse episódio do Odontocast. Por favor, Soninha. Ok. Gostaria de te agradecer muito pelo professor, pelo estudioso, pelo acadêmico, por todas as situações que você reúne, por ser essa pessoa também tão atuante e tão atualizada, né? E que você continue tendo muito sucesso, que tenha muito esse olhar
para o aluno, para o formando, para poder encaminhá-lo bem. Agradecer Penélope e Marcelo pela oportunidade de estar aqui também, te desejando muitas coisas boas. Obrigado. Professor, é uma imensa satisfação, né? Fui sua aluna há algum tempo. Não falo. Um tempo e bolinha atrás, né? E, assim, era um convite também muito eloquente, muito legal que a gente... de trazê-lo aqui conosco, uma pessoa que a gente observa que sempre procura se atualizar, estudar, estar à frente realmente, né, dos avanços tecnológicos e praticando uma boa odontologia e inspirando as pessoas, os profissionais, os seus alunos. Então, parabéns aí pela sua trajetória. Só lhe desejo sucesso e fico muito, muito feliz do Conselho estar podendo tê-lo aqui conosco para a gente trocar essas experiências. Muito obrigada. Max. Olha, parabéns. Eu só posso dizer essa palavra para vocês porque vocês estão se reinventando, vocês estão criando uma nova identidade no Conselho, vocês não estão com aquele conceito de água parada dá problema, né? Então vocês estão se movimentando, tá? E hoje, essa questão da mídia social, ela é fundamental, né? O digitalizar as coisas, vocês vão ter uma aproximação do nosso dentista para saber as coisas. Então, meus parabéns por vocês fazerem isso. E eu só queria agradecer muito esse convite. Foi uma conversa muito legal. Estou me sentindo em casa aqui, revendo amigos como vocês. Espero ter contribuído para alguma coisa. E no final, quero deixar aqui o convite a todos os dentistas, que nós vamos ter o nosso 29º evento da SBOE, que vai ser realizar lá em Angra dos Reis, do dia 15 ao dia 18, num evento bem legal. Geralmente, a gente na SBOE, a gente busca lugares bacanas, porque você leva a família, você se diverte, então une tudo, lazer, ciência e assim por diante. Muito obrigado, imensamente, fiquei muito feliz de estar aqui, de conversar com vocês isso, e parabéns. Eu acho que esse caminho, essa escolha, Marcelo, que vocês tiveram de fazer o Odontocast é muito legal, parabéns. Max, olha para essa câmera e faz o convite aqui para o pessoal assistir o Odontocast sobre a SBOE e a estética odontológica. Olha, assista esses episódios, porque vocês vão aprender muito. Não falo por mim, eu falo pelo processo como um todo. Aqui, eu mesmo assisto aqui vários que estiveram aqui e aprendi muito. E você pode fazer isso a qualquer hora. Olha só que legal esse processo. Você pode estar na rede, na sua casa, no conforto da sua casa e assistir isso. Então assista que vale a pena, viu? Bom, nós vamos te entregar aqui um exemplar do nosso código de ética. Penélope, pega a revista dos Sorrisos Brasileiros. Olha aqui, que legal. Por favor. Tá? Aqui essa revista é a revista do Conselho Federal com os conselhos regionais. E aqui é a caneca do Odontocast. Sabe que eu tenho uma coleção de caneca lá em casa. Ótimo. Aqui o nosso amigo Pedro da Labo Dental, ele é sempre o cara que nos ajuda. O Pedro é nosso grande amigo, parceiro. Né? E eu quero finalizar te dizendo o seguinte, Max, acredita na gente, acredita no Conselho. Nós estamos num outro momento em que nós acabamos de fazer 3 anos agora no Conselho da nossa entrada, eu, Sônia e Carla, e por tabela, depois 2 anos e meio agora com a nossa equipe da plenária, a qual a Penélope está fazendo parte também, e outros conselheiros, dizendo que nós estamos com um compromisso, com seriedade, com lealdade de trabalhar pela nossa classe para que nós possamos viver um outro momento. O Odontocast é só mais uma coisa que aconteceu dentro do que nós estamos planejando, vem muito mais, tá? Então, muito obrigado por aceitar o convite de participar. Eu quero falar com os nossos colegas, dizer para vocês que assistam o Odontocast no canal do YouTube do Conselho Regional de Odontologia do Pará. O Odontocast ele é o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Até a próxima!